Foi vendo as mudanças no comportamento do filho que Bianca percebeu que o uso excessivo de telas estava prejudicando a criança. Ele estava mais agressivo, sem querer fazer as tarefas e até mesmo ignorando os familiares. Eu não via nada demais em José Armando poder assistir um pouquinho na TV, em José Armando assistir um pouquinho no celular quando a gente não estava em casa. Até que eu comecei a comparar o comportamento dele antes do uso de telas, na verdade. Porque José Armando era um menino muito enérgico, muito inteligente. Quando ele passava muito tempo assistindo, seja no celular ou na TV, ele tinha um comportamento totalmente diferente do que era antes. Ele se tornava agressivo, ele ficava choroso quando a gente desligava a TV. A gente percebeu até que no processo de desenvolvimento da fala dele, ele não estava aprendendo a falar normalmente. Ele estava falando com os sons, na verdade nem falando. Ele só queria imitar os sons de um desenho específico que ele assistia e não desenvolvia a fala. A solução foi reduzir o acesso do menino às telas. Eu decidi fazer a redução do uso de telas com ele. E foi transformador. Foi transformador porque José Armando voltou a desenvolver. Ele começou a conversar com outras palavras diferentes. Hoje ele passa o dia inteiro brincando. Comecei a ocupar ele com outras coisas, com atividade física e tal. Mas é muito gratificante e foi muito bom conseguir reverter isso enquanto é tempo. Érica é psicóloga e explica que o uso das telas se intensificou durante a pandemia e vem trazendo sérios transtornos para as crianças. A irritabilidade percebida por Bianca no filho é um deles. O vício em telas, ele está cada vez mais relacionado com a irritabilidade, com a agressividade. A criança começa a se isolar mais, traz esses problemas sociais também. E a criança ela é mais vulnerável, porque muitas partes do cérebro ainda não estão formadas. Claro que nós também adultos estamos aí suscetíveis ao vício, tá? Mas as crianças elas estão nessa fase de desenvolvimento. Então elas podem ficar muito agressivas, se isolar dos pais, dos amigos. Então é muito importante que a gente passe a olhar para as crianças nessa fase com um olhar muito especial. Então, o ideal é aquela questão mesmo, tirar um tempinho, brincar, estimular que a criança fique ao ar livre também, já que hoje em dia ficam muito presas em casa, principalmente com os celulares. Isso mesmo. Então, assim, é muito do reflexo da pandemia. É claro que o acesso ao celular também, o que estimula os jogos, as redes sociais, vem assim como uma inundação para as crianças, né? Mas a pandemia trouxe muito isso. Então, as crianças ficaram cada vez mais isoladas, os pais também ainda não sabiam lidar com isso. E aí, as crianças começaram a ter mais acesso e se viciar mais, né? Então é ideal que a gente possa fazer pausas, momentos em que elas possam brincar mais, possam socializar mais. Mais brincadeiras ao ar livre e menos telas. Essa é a regra na casa do Plínio e a Cecília aprova. Você gosta mais de brincar no parque ou de ficar no celular? Do parque. O parque é mais legal? Sim. É um desafio porque elas nascem desse mundo, né? Que está aprendida as telas e a gente tenta tirar o máximo, né? Elas terem uma infância mais saudável. Como é que faz em casa para ela não ficar tanto tempo assim nas telas? Ela precisa de um tempo maior de atenção, né? Dos pais. A gente tá junto, conversando, trazendo por uma brincadeira mais lúdica. Tá sempre do lado dela. Ana Luísa não tem celular. Aos 11 anos, ela tem um tablet. Mas o uso é principalmente para as atividades escolares. E ela nem liga, viu? Eu uso mais ele para estudo, porque na minha escola tem um aplicativo que tem aula online, que nos ajuda em momentos de prova. Aí eu uso o tablet mais para isso. E no restante do tempo aproveita para brincar. Sim. Você gosta mais de brincar ou de ficar no celular? Brincar. O pai explica que até pode usar telas, mas tudo é regrado. E para evitar que Ana Luísa exagere, é preciso usar e abusar da criatividade. É bem difícil, né? Não é fácil, a gente também não pode culpar os pais, mas trazer a orientação de que há sempre uma saída.
né? Às vezes uma simples brincadeira que a gente pode inventar como pai em casa, fazer um origami, uma pintura, um desenho, um joguinho de mesa, são alternativas para a gente tentar tirar as crianças da tela. Como neurologista, ele explica os danos que o uso excessivo de telas podem causar nas crianças. É um grande determinante de atraso de fala, de prejuízo do nível de atenção, de capacidade de interação social e de memorização e aprendizado. Então veja que vários aspectos importantes do desenvolvimento infantil as telas tiram. E as telas a gente inclui celular, o tablet, computador, videogame e a própria televisão. Então realmente é um efeito muito deletério e hoje já tem até um termo científico para isso, chama-se noofobia. É o vício, é o medo da criança de estar distante da tela. Quer dizer, as crianças têm se tornado dependentes, aumentando o nível de ansiedade, depressão e desatenção. E para os pais fica a dica: cada idade tem um tempo limite para a exposição às telas. De 0 a 2 anos, o recomendado é que não haja exposição a telas, né? De 3 a 5, apenas 1 hora por dia. E de 5 a 10, no máximo, 2 horas por dia.